Naya Panaboya, Naya Panaboya, Eno Ishaboya, Kalihu, Kapena Madake, Só que é uma história que é esquecida pela sociedade bauruense, né? Ou da região, né? As histórias de genocídio têm mais valor dos de fora do que aqui de dentro. Bauru precisa lembrar disso que aconteceu aqui, né? Que o maior genocídio da história que precisa ser lembrado aqui na cidade de Bauru, né? Devido à construção da Noroeste do Brasil. A história sempre começa a partir da chegada do branco, né, naquela região, para civilizar essa região. Tudo aquilo que vem antes, né, não existe. Essa narrativa do indígena violento, ela é muito presente nessa região toda do sul e do sudeste. O indígena é o que comia gente, ele é o que atacava as vilas, as comunidades, e eles precisavam se armar contra esses indígenas. E aí essa narrativa era o que justificava o genocídio. Então não dá para persistir uma história em que a civilização, a cidade só começa a partir da chegada do pioneiro tal que fundou. Então eu acredito que uma possibilidade seria justamente que essa história fosse recontada com todos os personagens que fazem parte dela. Como o Bauru e todo o Brasil, o território brasileiro, é terra indígena. Desde a chegada dos europeus aqui, dessa invasão, né, os indígenas foram perdendo essas terras. E em Bauru não foi diferente. Quem vivia aqui eram os caigangues, os otixavantes, os guarani que passavam por aqui. E por último, quem chegou para cá, nessa região, foi os terena, que vieram do Mato Grosso. O terena, ele é original do Mato Grosso. Eu me apresentei como terena de São Paulo, porque a maioria dos terenas que já nasceram aqui no estado de São Paulo. Então, por isso que eu gosto de falar que eu sou terena de São Paulo. Mas tudo se inicia com a chegada dos, vamos dizer assim, entre aspas, pioneiros aqui no centro-oeste paulista, né? O primeiro conflito foi um conflito um pouquinho menor, né? Porque as pessoas começaram a chegar a ocupar essas terras aqui do centro-oeste paulista. Mas quem vivia aqui eram os caigangues. E aí já começou esse conflito entre essas pessoas que estavam chegando e os caigangues. E isso intensificou em 1905 com a construção da Noroeste do Brasil, a Estrada de Ferro. E essa Estrada de Ferro passava por dentro das aldeias do caigangue. O povo caigangue é um povo guerreiro, um povo que resistiu bravamente, mas ele foi quase exterminado devido a essa construção e também da chegada dessas pessoas aqui no centro-oeste paulista. A gente observa ali a estação, que hoje está toda deteriorada, a própria estrada de ferro está sucateada. Precisou exterminar um povo, exterminar pessoas para construir esse, entre aspas, progresso, para no fim, né, acontecer o que está acontecendo com a estrada de ferro. Eu faço o trabalho de levar a história terena, que existe terena, quem é o terena, né? Trazer a cultura terena, né? Existem várias etnias, muitas etnias no Brasil. Né? Por exemplo, o povo terena tem sua própria língua, que é a língua aruaque. O povo caigangue que vive aqui na terra indígena Araguá tem sua própria língua, que é o G, o Guarani e o Tupi-Guarani. Então, cada um tem a sua cultura, né? E essa forma de eu trabalhar, de trazer esse contexto histórico, eu acho que estou assim, trazendo uma reparação histórica do conhecimento para as pessoas conhecer e respeitar a história indígena, como que ela tem que ser contada, falada. O mais importante disso é o protagonismo indígena, o próprio indígena contando a sua história. E hoje o indígena em si, não só o tereno, mas outros indígenas estão procurando essa reparação através do conhecimento, da sua história, da sua própria história, através desse protagonismo. Eu acho muito importante isso, não só para o povo indígena,
mas por outros povos também, buscar essa reparação histórica dentro da história do Brasil. E a gente entende que esse processo de reparação também tem a ver com perceber que a população indígena ela é parte atuante da história do Brasil e ela está presente no mundo, né? No mundo não indígena, porque os indígenas estão na cidade, estão nas universidades, são produtores de significado, que não abandonam, né, a sua cultura, mas mesmo assim também interagem com essa sociedade envolvente, né? Esse processo de reparação seria perceber que essas culturas estão vivas, que essas culturas pretendem continuar vivas e que, ao mesmo tempo, essas culturas, sim, têm o direito de interagir com esse mundo de igual para igual, não nessa posição assimétrica como sempre foi. Com relação às políticas de educação, assim, a gente está no mês de abril, né, que é o mês que tem o famoso Dia do Índio, e no qual a gente vê a cultura indígena sendo folclorizada, mais uma vez. Que aquela profusão de criancinha tendo o rostinho pintado e tal, e só. Quando, na verdade, esse dia poderia ser utilizado como um dia para repensar essa cultura indígena. Então, hoje o Brasil ele é um fruto de estupro, né? Falar que a minha avó foi pega laço, é muito bonito romancear isso. Olha, minha avó foi pega laço, olha que lindo. Do que falar assim, minha avó foi estrupada, né? Minha avó teve 8 filhos sem consentimento, fruto de estupro. Por isso que eu estou falando para você essa questão de aceitar ou não aceitar, não, ou repensar essa questão de que corre o sangue indígena e que esse sangue indígena que corre é um sangue de sofrimento, que precisa, dentro da memória que traz, dentro de uma sistêmica, a memória que traz é uma memória de sofrimento. Ao falar em reparação, eu estou entrando também em questão de retomada, mas ao falar em reparação, eu falo de entender essa ancestral, compreender o quanto ela sofreu e fazer com que esse sofrimento que ela teve não seja em vão.